Olá pessoal, hoje estou aqui com o sócio contador da Quatro Soluções Empresariais, Luiz Henrique, para conversar com você que está pensando em abrir o seu negócio, de qual é a importância de um profissional da área contábil, de um contador nesse momento. Luiz, tudo bem? Tudo bem. Você poderia falar para nós um pouco de qual é a importância de um contador nesse momento que o empresário ou quer se tornar empresário, está pensando em abrir um negócio? Perfeito. Esse é um tema muito importante, né, Arthur? Porque muitas vezes o empresário, o novo empresário, vamos dizer assim, ele procura o contador, às vezes, somente para abrir um CNPJ, por exemplo. Mas a gente sempre mostra que a importância do contador, ou a gente sempre tenta orientar, que a importância do contador ela vem muito antes da propriamente abertura do CNPJ, né? Como, por exemplo, definir que tipo de empresa ele vai querer abrir. Às vezes vem até o teu escritório algum cliente, por exemplo, que apenas quer abrir uma empresa para desenvolver tal atividade. E a gente pergunta então, que formato da empresa, que tipo de natureza jurídica que tu vai ter. E aí tu percebe que a pessoa ainda não está por dentro desses assuntos, né? E então tu percebe que a pessoa está mais preocupada em abrir o CNPJ do que propriamente constituir essa empresa. Só que a forma jurídica, por exemplo, ela vai acompanhar a empresa durante todo o processo da vida dela. Então, Luiz, podemos dizer que o contador, a primeira coisa que ele vai fazer é uma consultoria para esse postulante empresário em alguns cuidados que ele tem que tomar com a sua empresa. Como você disse, a forma jurídica. Perfeito. O tipo de sociedade ou empresa que vai ser, se vai ser uma empresa limitada, se a pessoa quer abrir uma EIRELI, que a gente sabe que precisa ser sem salários mínimos do capital social, por exemplo, se vai ser um empresário individual, orientar os riscos que pode ser um empresário individual, da sociedade, da EIRELI. E das limitações, né? Porque creio que de acordo com a forma jurídica da empresa Perfeito. Pode ter alguma limitação. Isso, né? cada natureza jurídica, na verdade, cada tipo de constituição, ela tem os prós e os contras, né? Então, isso é muito importante o empresário estar ciente para ele escolher a forma que mais se adequa ao perfil dele e da empresa, né? Uhum. E tu sabe, Luiz, que normalmente a gente, quando vê alguém que quer se tornar empresário, abrir um negócio, a gente nota que geralmente não é 100%, mas geralmente é alguém que sabe fazer muito bem alguma coisa e acha que basta fazer aquilo de lá para abrir uma empresa. Eles não têm cuidado, como tu disse, com a forma jurídica da empresa. Um outro fator que eu gostaria que tu falasse um pouquinho, que eu acho que é importante, que eu acredito que até a forma jurídica vai ter impacto, é a questão da tributação também, né? Que impostos vão incidir sobre essa empresa? Exato. Aí entra um trabalho do contador, justamente que eu julgo que antes mesmo de abrir essa empresa. Bom, você quer abrir uma empresa, qual a forma jurídica dela? Que tipo de... Tu vai ter sócio? Onde você vai abrir essa empresa? Como tu falou em tributação, por exemplo, nossa região de Santa Maria, para te conseguir hoje uma tributação do Simples Nacional, dependendo da atividade, a gente primeiro tem que ver já a questão até do local onde essa empresa vai estar instalada. Então, existe o processo de viabilidade, né, que deve ser feito. A gente precisa verificar se aquele local onde a pessoa quer abrir a sua empresa, ele está regular perante a prefeitura, para te conseguir os alvarás. Então, tem uma série de situações antes que a gente pode ajudar o empresário, porque, na verdade, né, Arthur, muitas vezes a pessoa já vem até com um contrato de locação pronto, às vezes. E aí tu vai olhar, o local ele não pode receber uma empresa. E aí parece que, às vezes, até o contador está dizendo, não, tu não pode fazer isso, mas, na verdade, isso tem que ser visto antes. Hein, Luiz, e essa questão que tu falou de poder naquele local ter atividade ou não, isso quem cuida normalmente são as prefeituras, cada município tem a sua prefeitura que cuida isso, né? Muitas vezes o empresário, quem postula o posto de empresário, tem a ideia de que basta abrir o CNPJ e exerce a atividade.
Então não é assim, precisa das licenças da prefeitura. Isso, na verdade hoje com a série de implementações que está ocorrendo, tanto na junta comercial, temos a Rede Sim, o que acontece? Para te abrir um negócio, o primeiro processo hoje é fazer um processo de viabilidade, que é onde a gente pergunta, né, se naquele local, naquela cidade, a gente pode abrir essa empresa, vai a natureza jurídica que vai ser explorada, a atividade que vai ser explorada, os horários de funcionamento da empresa estão indo também, e aí a gente espera o retorno da prefeitura, dizendo, ok, você pode ter essa atividade nessa empresa. A partir daí, tu começa a fazer, sim, elaborar daí esse modelo de negócio, porque primeiramente tem que ter essa liberação. Então, tu não consegue hoje em dia nem abrir a empresa se tu não tem essa viabilidade aprovada. Tu vê então como é importante, né? Porque a maioria do pessoal às vezes pensa que basta tu alugar uma sala, um imóvel para constituir uma empresa ali, enfim, e seguir as atividades. Então, na verdade, a primeira coisa que tem que se verificar é se naquele local de fato pode ser exercido aquela atividade. Não basta ir locar, correto? Perfeito. Tá. Luiz, perfeito. Então, o contador auxiliou na hora de escolher uma forma jurídica, que vai ser a empresa, verificou a disponibilidade do local, se pode ou não pode exercer lá a atividade, né? E chegou o momento da constituição. Nesse momento, qual que é o papel do contador, a importância dele também? Isso, nesse momento, aí, ele basicamente tu vai dar vida, né? Tu vai dar vida a essa empresa. Porque quando tu faz um contrato social, por exemplo, tu tá assumindo um negócio. A partir daí tu precisa ter esse CNPJ, que como hoje, a pessoa física, você tem o CPF. Então, tu está começando a tua vida empresarial, né? Nesse momento, aí o contador começa a avaliar o quê? Até mesmo... Principalmente, na verdade, né, até foi a segunda pergunta que tu me fez, a questão de tributação. Como que vai ser tributado as operações dessa empresa? Porque a partir que ela tem o CNPJ, ela tem inscrição estadual, tem inscrição municipal, ela já está, e tem as licenças, né, da prefeitura, como todos os alvarás, essa empresa já está podendo atuar. Está podendo atuar no mercado. Aí entra o papel do contador, em que forma que vai ser tributado essas operações da empresa. Como a gente sempre, de certa forma, orienta, é tributar da forma correta, né, que seja menos onerosa para a empresa e se encaixe no perfil do modelo de negócio. Luiz, e nessa orientação que o contador faz para o cliente, né, ele vai passar as formas de tributação que acredito eu, são 3, né? Lucro presumido, lucro real e optante pelo Simples Nacional, né? Se sabe que o Simples Nacional é uma forma mais, digamos assim, tranquila, onde geralmente as cargas tributárias são menores. Basta o empresário abrir o CNPJ, constituir a empresa e entrar no Simples, ou tem pré-requisitos, tem que ter alguns cuidados aí? Isso, hoje o empresário de Santa Maria em específico, né Arthur, que é para o público geral que nós estamos falando, ele só consegue entrar no Simples após ter o alvará de localização, que é onde sai um código, né, que daí a prefeitura diz, ok, finalizamos todas as etapas, ou seja, tu começa com a abertura lá na junta comercial, finaliza todas as etapas, inscrição na Receita Federal, inscrição na Receita Estadual, vem para o município, alvará alvará sanitário, alvará ambiental, e aí tu pede alvará de localização. Nesse alvará de localização, ele é a última etapa para finalizar a abertura da empresa. Nessa etapa, aí sim você pode fazer o pedido, né, de inclusão no sistema do Simples Nacional. Então quer dizer que o enquadramento no Simples é um dos últimos passos da constituição da empresa. Isso, é o último passo, na verdade, né? Então, quando tu abre a empresa, tu não sabe ainda se tu vai conseguir tributar ela pelo Simples. Tu teria, nesse momento que tu faz a abertura do CNPJ dela, 180 dias para conseguir tirar todas as licenças, né, até esse alvará de localização e fazer o pedido no Simples. Se tu não conseguir atingir, né, conseguir esse alvará nesse tempo de 180 dias, tem que esperar até janeiro do próximo ano, né, para fazer a inclusão no Simples, desde que esteja com todas as licenças ok.
Perfeito, Luiz Henrique. Acredito eu também que a questão de notas fiscais para emitir, para comprovar as movimentação, só vai estar liberado no momento que tem todas as licenças liberadas. Né? Perfeito. É por isso que muitas vezes o trabalho entra antes, né, Arthur? Até para te conseguir já antecipar o que pode ser antecipado ou encaminhar para ir um processo contínuo. Porque tu sabendo o que tu vai precisar fazer, tu consegue adiantar muito o processo de verificar a viabilidade na prefeitura, faz o zoneamento, enfim, no que diz respeito ao local, para te já conseguir mapear e ter todas as licenças prontas para você poder atuar. Então, na verdade, tu precisa ter todos esses alvarás para te poder, de fato, atuar, né? Então, pessoal, nesse momento 4 de hoje, a gente pôde observar que abrir uma empresa, constituir uma empresa, não é algo tão fácil e que precisa de orientação de um profissional competente, né? A gente viu uma série de cuidados que tem que ter para depois, no futuro, não ter consequências mais graves. A questão de orientação quanto à forma jurídica que vai ser, a orientação quanto aos órgãos competentes de registro, prefeituras, estados, Receita Federal, junta comercial, a questão de tributação que vai impactar direto na operação da empresa, são cuidados que tem que se ter e a orientação vai vir de um profissional da área contábil. Esse foi o nosso Momento 4 de hoje. Para maiores informações, estamos disponíveis nos nossos canais de comunicação.